mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E aí, mais uma vez aqui com a nossa série de mensagens, textos que muitos conhecem, mas poucos entendem. É uma oportunidade de nós lançarmos luz da palavra de Deus sobre muitos textos que são falados por aí, são citados muitas vezes, algumas vezes certos, algumas vezes um pouco fora de contextos, mas muitas vezes de maneira muito equivocada. E hoje eu quero compartilhar um texto que é citado em momentos de dificuldade, de angústia, mas será que as pessoas entendem o que estão citando muitas vezes quando citam esse texto aqui? Será que vem à mente um entendimento que seja prático e abençoador para a sua vida? Muitas pessoas às vezes se frustram, se entristecem, porque às vezes esperavam de Deus alguma coisa que elas construíram em suas mentes, elas construíram em suas expectativas, e às vezes a coisa simplesmente não vem, e a pessoa fica decepcionada, porque ela acha que de alguma maneira Deus falhou com ela. Deus não tem um compromisso com o nosso desejo, Deus não tem um compromisso com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a vontade dele, com o desejo dele, com os propósitos que ele tem para cada um de nós. A que texto eu estou me referindo hoje? Estou me referindo ao texto de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Um versículo muito pequenininho, mas amplamente citado e amplamente conhecido. Que versículo é esse? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é muito bonito. Isso soa muito bem, isso é triunfante, isso é motivador, isso é inspiracional, Eu me sinto inspirado quando eu leio isso, que tudo posso naquele que me fortalece. É uma palavra realmente de grande ânimo para a nossa vida. Mas será que eu entendo aqui o que Paulo está dizendo? Será que existe um contexto nesse texto que limita essa palavra tudo? Porque se eu não entender isso, eu acabo caindo dentro de uma compreensão extremamente generalizada e certamente eu vou me frustrar, porque nem em todas as coisas, nem sempre em todas as coisas, Deus vai me fortalecer. Pelo contrário, em muitas coisas, o que nos fortalece é a nossa fraqueza. Muitas situações que nós vivemos, nós vamos nos encontrar normalmente e claramente enfraquecidos. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Paulo tem um contexto aqui. E esse contexto aqui, pelo menos a partir do verso 10, eu preciso considerar ele, quando o apóstolo Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Paulo está agradecendo a igreja em Filipos, uma igreja que foi fiel, uma igreja que segurou ele, uma igreja que na hora da adversidade, na hora da necessidade, ela foi fiel. Uma igreja que não ficou ali questionando se tinha ou se não tinha que dar sustento para o pastor, se tinha que ajudar. Uma igreja que simplesmente ajudou. E Paulo fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, ou seja, não era a primeira vez que eles fizeram isso, já tinham feito antes, eles renovaram ao favor de Paulo o cuidado. Que coisa boa, Uma igreja fiel, uma igreja generosa, sempre vai receber a generosidade do Senhor. E ele não está dizendo isso por nenhuma outra razão, senão pela própria gratidão e pela própria alegria, que para ele aqui não é uma alegria comum, mas é uma alegria sobremaneira. Olha lá no verso 10, acompanha o texto aí. Então no verso 11 ele diz uma coisa muito interessante: eu digo isto não por causa da pobreza que ele estava passando naquele momento, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eis aqui a chave para a felicidade. Eis aqui a chave para uma vida cheia da graça de Deus. Aprender a viver contente.
em toda e em qualquer situação. Né? Ele não está falando de felicidade, ele não está falando de alegria, ele não está falando de gozo, ele está falando de contente. Ou seja, eu estou contente, o meu coração está contentado, o meu coração está verdadeiramente posto em algo que me é necessário, em algo que me é importante, em algo que me supre essa ideia de estar contente. E ele sabe estar em toda e em qualquer situação. E aí, a partir do verso 12, ele passa a expor as suas experiências. Ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse tudo que Paulo se refere aqui, ele não é referente a tudo que eu desejo, mas a tudo que ele passou no texto supracitado, no texto que ele acabou de dizer. Ele pode passar por pobreza, ele pode passar por fome, ele pode passar por humilhação, ele pode passar por desonra, ele pode passar por todas as circunstâncias, que em todas elas o Senhor o fortalecerá. Agora, a questão é, por que Paulo estava passando fome? Por causa do Evangelho. Por que Paulo estava sendo humilhado? Por causa do Evangelho. Por que Paulo estava passando necessidade? Por causa do Evangelho. Então, por causa de tudo isso, ele tinha convicção de que Deus o fortaleceria. Deus não o fortaleceria nos seus projetos pessoais, né? Embora Deus possa fortalecer. Não estou dizendo que Deus não vai te fortalecer. Mas às vezes os nossos projetos têm a ver apenas com a nossa vontade, não com a vontade de Deus. E aí a coisa não acontece. Então cuidado para você não achar que tudo que intentar o teu coração, Deus vai abençoar ou vai te fortalecer nisso. Nem sempre será assim. Nem sempre acontecerá desse jeito. Mas em tudo que tiver a ver com o reino de Deus, em tudo que tiver a ver com o próprio Deus, o Senhor te fortalecerá. Então, querido, não tenha medo de passar por lutas, por humilhações. Vivemos tempos difíceis, né? Vivemos um tempo onde nós vemos a cristofobia chegar mais perto da nossa casa como nunca chegou. Às vezes a gente ouve falar de cristofobia lá no Oriente Médio, em alguns lugares longínquos, mas o nosso país vizinho, Chile, né, tem vivido uma grande resistência. É interessante que essa resistência não é a Cristo, a pessoa de Cristo, mas é resistente aos valores dele. As pessoas querem viver longe da palavra de Deus, querem viver ao seu bel prazer, querem se dar aos seus prazeres, aos seus luxos, às suas vontades e negam absolutamente a graça de Deus. Lógico que isso é negar a Cristo. Mas você precisa entender, o problema não é com a pessoa, com o indivíduo, com a personalidade de Jesus. O problema são com os valores dele, a identidade dele, que deveria ser a nossa identidade. Então, querido, que Deus possa te abençoar muito. Que Deus te fortaleça naquilo que é dele. Que Deus te fortaleça naquilo que tem a ver com ele. Que Deus te fortaleça na sua caminhada para a honra e para a glória dele. O último ponto da reforma protestante: soli deo gloria. Glória somente a Deus. E que o Senhor te abençoe muito. Mais um dia, meditando na palavra de Deus, entendendo melhor um versículo para que seja bem citado. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, a graça e a paz. Até a próxima. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz
de Cristo é especial.